2015, para nossa felicidade, ele adquiriu uma propriedade em Encruzilhada do Sul, onde iniciou o processo de implantação e certificação de 36 hectares de nosso pecan e 1 hectare também de amora, né? E depois de 3 anos de intensas investigações sobre o que, por quê, onde e como plantar. Hoje, ele já é certificado na norma BR com ANOP, EOS, Biocis, encerrando o período de conversão e sendo creditada a certificação já agora no mês de junho. Ele exerce suas atividades como proprietário da Golden Pecan e presta consultoria no setor fumageiro e na implementação e certificação de pomares orgânicos. Ele tem parceria com universidades para desenvolvimento de pesquisas e análises com custeio próprio. Então, esse é o nosso amigo Márcio, que vai falar para vocês agora sobre a excelência da cultura, da sua experiência com pecan orgânica, tá? É isso aí, Márcio. Tenha bondade. Marley Então, tá. e Márcio, antes de passar a palavra para o Márcio, eu esqueci de passar alguns recados importantes aqui para o pessoal, para manter o microfone desligado e a câmera também, né? E com relação às perguntas, né, que vão surgir, a gente vai ter um espaço no final da palestra, então, e aí as perguntas podem ser todas feitas ali no chat, que a gente vai organizando e o Márcio vai respondendo para vocês, tá bem? Obrigada. Ok. Pessoal, é uma imensa satisfação estar com vocês hoje. Eu sou um produtor, tenho alguma experiência com pesquisa, como a Marley falou, e fui convidado pelo IBPecan para trocar um pouco de experiência com vocês e repassar um pouco da minha atividade, um pouquinho do que eu consegui captar nos 5 anos que eu estou desenvolvendo a pecan orgânica em Encruzilhada, né? A Michele podia compartilhar a apresentação, hein? Claro, só um momento. Bom, vamos para o segundo slide, então. Primeiro momento, pessoal, eu vou passar para vocês como funciona o processo de certificação orgânica. Vou tentar ser rápido, é muito detalhe que tem no processo, e depois a gente pode abrir para perguntas, vocês anotem e tomem as questões para o final, então, né? Próximo. Bom, o primeiro, a partir do momento que alguém está decidido, está a certificar seu pomar como orgânico, o primeiro passo é, obviamente, procurar uma certificadora. Hoje, nós temos várias certificadoras no país, e as que eu optei, em função da reputação, em função de toda a visibilidade que tem, foi a EcoCert, que tem escritório em Florianópolis. Então, o primeiro contato com a EcoCert, o que acontece, então? Tu manifesta a tua intenção de certificar o pomar, a EcoCert vai te passar uma série de documentos, uma série de prerrogativas que tu vai ter que atender, que tu vai ter que, como é que eu vou dizer, tu vai ter que preencher, e entre elas, as principais que tá, é o PMO, que é o Plano de Manejo Orgânico, certo? Tu vai ter que, onde é que ela capta um monte de informações, muitas informações sobre onde é que tu tá, como tá, qual é a intenção, ela quer saber exatamente como tu vai proceder no teu pomar. Tu vai ter que, a partir desse momento, ter uma caderneta de campo, um termo de compromisso assinado que tu vai sempre atuar dentro da legislação orgânica, dentro das normas, das instruções normativas do sistema orgânico. Tu vai ter que ter uma tabela de certificação e ficha histórico da propriedade, tu vai ter que monitorar, a partir desse momento vai ter que ter o histórico de todas as tuas ações dentro da propriedade, e, obviamente, no final, o contrato que tu vai ter que assinar. Esse é o primeiro passo.
partir dali, ela envia um auditor para a tua área, onde ela verifica, além de toda essa documentação, ela vai verificar se a tua área está ok para conduzir um pomar orgânico. Todas as condições técnicas. Se tu tens, por exemplo, a bordadura de uma lavoura de soja tem que ser em torno de 60 metros, ou tu tem barreira vegetal, tem uma série de normativas que a tua propriedade vai ter que estar enquadrada. E o auditor, obviamente, ele vai ter que passar as NCs, que são as não conformidades, caso tu tenha alguma, e as observações, que são oportunidades de melhoria que tu pode ter no teu processo que tu está iniciando, certo? Então, a partir desse momento, ele te dá um prazo para atender as NCs e as observações. Uma vez atendido, ela seta aquela data como início do processo de conversão. Então, o que é esse processo de conversão? É um período que tu vai migrar de um solo, de uma área convencional, para lá no final desse período, tu ser certificado orgânico. No final desse período, tu vai receber a certificação orgânica. A norma brasileira diz que esse período de conversão é 18 meses. A norma americana diz que é 36 meses. A europeia, 24 meses. A BioSuisse, 24 meses. E assim tem várias normas internacionais que dão um prazo para essa conversão ocorrer. Nesse período, você vai ter que ir desenvolvendo só o teu sistema orgânico, certo? O que é a NOP, por exemplo? A NOP é a norma americana. A NOP pede 36 meses de conversão. A EOS é a europeia. A BioSuisse, obviamente suíça. A BR, brasileira, 18 meses. Tem mais, tem a coreana, tem a JAS, japonesa. Então, o que a certificadora, a Ecocert, vai te perguntar? Quais as normas que você quer certificar? Então, bom, eu tenho intenção de certificar só no Brasil. Então, em 18 meses, tu recebe a BR. Eu quero colocar meu produto futuramente, o Brasil vai estar apto a exportar, quero para a Europa, quero para Estados Unidos, então eu vou ter que credenciar a NOP, a EOS e assim por diante. Cada norma que tu contrata, tu tem um preço, tem um pacote técnico. Esse pacote de valores, o quanto você vai desembolsar para certificar, depende da quantos hectares que você está certificando, a questão logística também, do auditor para certificar, e quais as normas, obviamente, né? Então, esse é basicamente o mecanismo para te certificar. Agora, a Ecocert, próximo slide. Isso, ali está o certificado. Hoje eu já tenho o certificado brasileiro e estou recebendo no mês que vem o americano, a EOS e a BioSuisse. Então, eu estou credenciado para comercializar meus produtos atendendo às normas internacionais de certificação orgânica nesses países, por exemplo, a EOS é a Comunidade Europeia, são todos os países que fazem parte desse acordo. Na Europa, são vários, praticamente todos os países europeus estão dentro desse acordo, né? Além do mais, a gente recebe o selo de produto orgânico, vocês podem ver ali no certificado, Orgânico Brasil, que tem como é que eu vou dizer assim, um respeito muito grande a nível internacional, certo? Próximo. Bom, pessoal, esse é a questão da certificação. Então, o mecanismo para certificar é esse contato com a Ecocert, as normas e assim por diante. Por favor, tem alguém com o microfone ligado aí, eu gostaria que desligasse.
se você... Isso, obrigado, seu Alcindo. Então, antes de começar a segunda parte da reunião, gostaria de deixar bem claro, assim, ó, pessoal, a intenção da reunião, eu não estou vendendo nenhum sonho, não estou vendendo nenhuma proposta, nem nada, eu só estou passando informações, essa é a minha única e clara intenção, certo? Então, eu não, até porque o processo de certificação orgânica, pessoal, não é simples, exige observação intensa, dedicação, estudo e principalmente transpiração, muito network, eu digo assim, relacionamento com outros produtores, é isso que me falta, gostaria que tivesse mais pessoas envolvidas com os, na produção orgânica para trocar experiência, para trocar informações, né? Então, é muito importante, pessoal, o monitoramento de áreas em desequilíbrio até equilibrar o teu pomar. O que que acontece? Por exemplo, eu peguei lá em Encruzilhada, o meu pomar tinha melancia antes, era um solo bastante degradado, com toxidez de alumínio, com as bases totalmente com baixos níveis, ácido, um solo que estava com pH 4,1. Eu fui reconstruindo esse solo nesses últimos 5 anos. Hoje está com todos os elementos macro e micronutrientes no nível certo. É muito importante a questão de monitorar os macro e micronutrientes, porque, pessoal, para produzir orgânico, a coisa mais importante é a nutrição. Se tu tá sadio, se a planta está sadia, a suscetibilidade à doença é muito baixa. Eu cai lá alguma sarna, que eu trato pontualmente com produtos, tudo tratamento, nunca tratamento, com exceção do tratamento de inverno e alguns tratamentos com a base de zinco e cobre, que eu faço, que os outros é tudo onde eu encontrar alguma mancha. Então, o monitoramento é muito importante. A questão da sanidade também. A certificadora, a EcoCert, se vocês contratar a certificadora, ela não vai recomendar nenhum produto para vocês. Isso tudo tem que ser desenvolvido. Quais os produtos que eu vou usar para isso? O que eu vou usar para aquilo? Então, isso é uma coisa que eu construí em cima da minha experiência, em cima dos anos que eu já convivo com a cultura orgânica, e esses produtos eu fui desenvolvendo, fui adequando, fui ajustando dose, não é uma receita de bolo, certo? E outra percepção que se tem que ter é que muita gente, principalmente na região sul do Brasil, o pessoal gosta de ter um pomar muito bonito, apresentável, roçadinho, uma árvore igual a outra. No pomar orgânico não é bem assim, entende? Tu vai ter que... É muito bom que tu tenha uma diversidade biológica no pomar, então que venha as invasoras, que venham para te ter esse equilíbrio da tua biota de solo, para te ter esse equilíbrio de insetos, tudo tem que estar em equilíbrio, isso é muito importante. Então, pessoal vê a grama cresceu 10 centímetros, estamos roçando. Além dos gastos e promovendo talvez uma possível compactação de solo, tu está evitando que, por exemplo, flores amarelas surjam e atraiam insetos predadores, sabe? Então, tem uma série de condição que tem que ser observada, e é um pomar que não precisa estar muito bonitinho, sabe? Ele tem que ser produtivo, precoce. Próximo slide, por favor. Michele? Perdão, Márcio. Acho que ele trancou um pouquinho aqui, eu vou reiniciar a apresentação, tá? Eu passei para o próximo slide, ele não foi. Probleminha técnico. Só um momento. Sem problema, vamos devagar. Aproveitar, pessoal, para quem tiver com áudio e câmera ativada, a gente vai pedir para desligar nesse momento, por gentileza.
Ok. Ok. Aqui eu coloquei, pessoal, as principais vantagens e desvantagens que eu julgo dentro de uma produção orgânica. A vantagem, uma das principais vantagens que eu vejo é a maior aceitação e tendência crescente da demanda a nível mundial, né? Tu consegue agregar o valor ao produto, né? Em tese, tu teria que vender esse produto por um preço maior. O pacote de defensivos, por exemplo, hoje nós não temos, até tem aquela questão da minor crops, né? Hoje não existe um pacote de insumos de defensivos agrícolas registrados que consigam cobrir toda a cultura, toda a demanda da nogueira. Então, no sistema orgânico, uma vez tu tendo um produto que é aprovado pela Ecocert, qualquer produto deve ser, antes de usado, consultado com a Ecocert, enviado as credenciais do produto, a ficha FISP, o registro no mapa, para a Ecocert, para ela autorizar o uso. Uma vez autorizado, você pode usar, mas tem uma gama cada vez mais crescente desses produtos, o que eu fico bastante feliz, que quando eu comecei era bastante limitado, e mesmo assim a teimosia me fez persistir. Hoje tem produtos vários produtos disponíveis, né? O aumento intenso de opções e tecnologias de defensivos orgânicos nos últimos anos atinge mercado seletivo, que está disposto a pagar. Um consumidor orgânico, ele já é um consumidor diferenciado, né? Então, eu vejo como uma grande vantagem isso. Além de ser ambientalmente correto, né, pessoal? E após o 5º ano, a mão de obra cai drasticamente, desde que tenha estabelecido o equilíbrio nutricional de pragas e doenças. Que nem eu te falei, os primeiros anos, 2, 3 primeiros anos, a gente tem que resgatar o solo, a gente tem que conhecer as manchas de solo, os segmentos, onde é que é mal drenado, onde é que é bem drenado, o que tem que fazer aqui, onde é que tem toxidez de alumínio, onde é que tem baixa percolação, mais argila, menos, tem que conhecer teu solo e calibrar ele. Então, exige um conhecimento bem específico, né? As desvantagens da produção orgânica: exige conhecimento técnico específico, o produtor e os trabalhadores com alinhamento de conhecimento. Tu tem que ter uma conversa muito fina com o teu tratorista, com o cara que conduz o teu pomar. Ele tem que conhecer o pomar e ter o máximo de informações, por mais humilde que ele seja, ele tem que conhecer o pomar, porque ele vai achar a sarna para ti, ele vai te dizer onde é que está a deficiência disso, a deficiência daquilo, se ele conhecer. Então, é muito importante o transmitir o conhecimento para o produtor, para o teu operador, e muitas vezes isso não é fácil, é um desafio. A quebra de paradigma de agricultura curativa para preventiva. Tu não pode esperar a doença aparecer, tu tem que tratar, nutrir bem antes o pomar para que ela não apareça. É a mesma aquela situação, quando uma gripe, se tu tá bem nutrido, tu não tá exposto a gripe, mas uma vez tu relaxar, pegar frio e tal, tu te expõe a ela, é muito mais complicado tu te curar do que tu te prevenir, né? Então, eu acho a nutrição fundamental. Maior mão de obra e logística de implantação. O início de um pomar orgânico, pelo fato, por exemplo, um composto orgânico, a logística de um saco de adubo é uma, de um composto orgânico a granel é outra. Então, a mão de obra é um pouco mais intensa no início, e depois, quando começa a pegar a rotina, o teu trabalhador começa a perceber a rotina do pomar, a fase do ano que tu faz isso, a fase do ano que tu faz aquilo, dentro de um calendário agrícola, a partir dali as coisas começam a fluir e começam... Eu digo assim, a partir do 3º ano eu já comecei a puxar um fôlego, assim, vamos dizer assim, eu não estava tão intenso no pomar, porque eu preparei bem um profissional lá. E a maior parte dos solos com problemas de fertilidade necessitando ser regenerados. Eu já comentei sobre isso, né? É muito importante tu ter o teu solo na mão, né? Próximo, Michele.
Assim, ó, o que eu considero os 4 pilares da cultura orgânica. O que tu vai ter que... Esses 4 pontos são essenciais, fundamentais, e tu não pode abrir mão. Primeiro é a prevenção. Tu tem que... Uma cultura de soja, apareceu a doença, tu aplica. Ou é muito pouco preventiva em função do ciclo rápido, cultura anual. Mas a pecan, tu tem que ter prevenção. Tu tem que estar monitorando o pomar. Opa, está aparecendo uma sarna em tal planta. Aplica algum produto localmente e no entorno e fica monitorando. Então, é muito mais intenso nesse sentido, né? A nutrição igual à sanidade. Né? Tá bem nutrido, dificilmente a doença aparece. E se ela aparece, ela não tem a intensidade assim como ela aconteceria numa situação de desequilíbrio, né? O conhecimento multiplicado, é aquilo que eu falei, os trabalhadores têm que entender, têm que saber o que é. Olha, isso aqui é uma folha com deficiência de zinco, isso aqui é uma folha com deficiência de níquel, isso aqui é isso. Então, levar o teu operador para conhecer os problemas. Quando aparecer isso, tu me chama, ou tu faz isso. Tem que orientar, e o conhecimento tem que ser bem disseminado e bem ajustado com o teu operador. E, sem dúvida, gestão, pessoal. Análise de solo específica, análise foliar, PMO, plano de manejo orgânico, tu tem que ter um plano, tu tem que seguir rigorosamente isso para estar alinhado com a certificadora, e o cronograma de atividades mensal, isso a certificadora exige. O que tu fez naquele mês? Como tu fez? O que tu aplicou? Como aplicou? Então, no início parece maçante, chato, mas a partir do momento que tu pegou a rotina, olha, é muito prazeroso. Eu estou no 5º ano agora, olha, é uma música tocar aquele pomar. Ele é tranquilo, e a natureza, tu vê a abundância a cada dia, né? Ela começa, muito bom depois que tu implantou tudo, né? Outra coisa, pessoal, muito importante. Tudo que tu não mede, através de análise foliar, todos os dados, todas as informações, quanto mais informações, tu não tem capacidade de gestão. Então, se você não mede, tu não gerencia, e não tem base para tomar decisões assertivas. Tu vai se equivocar. E, às vezes, um equívoco pequeno leva a um pouco maior, a um maior ainda, e quando vê, tu perde o controle. Então, além do conhecimento, tu tem que ter decisões assertivas. E aí é muito importante a troca de experiência. Tô com tal problema, conversa com alguém, ter para onde correr é importante, né? Eu sinto muito falta disso, para falar a verdade, em função vamos dizer assim, ainda na pecan, ter esse pioneirismo, essa troca de experiência ainda bastante difícil, né? Mas eu tenho certeza que a coisa está indo para um bom rumo, né? Próximo, Michele. Quais são as linhas, como é que eu conduzo o meu pomar lá, pessoal? Além de levar toda a certificação vamos dizer assim, com a EcoCert, atender todos os requisitos, as instruções normativas, todas as regras que eles impõem para certificar o teu pomar. Além disso, eu trabalho com pesquisa, eu faço experimentação, não uma experimentação oficial com estatística, é uma experimentação mais, como é que eu vou dizer assim, mais de observação, a nível de observação, né? Então, o que eu sinto muita falta, assim, a gente precisa avançar no conhecimento da fisiologia da pecan nas condições do sul do Brasil. Nós temos muitos trabalhos de fisiologia a nível internacional. Na Argentina é uma situação, no México, em Sonora, é totalmente diferenciado. Claro que tem muita informação que vale, mas tem muita informação que nós precisamos avançar em termos de pesquisa para poder alavancar nossa produtividade, alavancar nossa precocidade, alavancar nossa sanidade
e falta muito essa pesquisa mais aplicada a nível de orgânico, né? A gente já está, vamos dizer, passos largos no convencional, mas no orgânico eu sinto muita falta e falta auxílio, vamos dizer assim, nas minhas demandas, né? Uma percepção que eu tenho que as plantas produtivas e menores seria o ideal para nós. Elas pegam mais sol e, consequentemente, menos doença, né? Então, o uso de fito-hormônios naturais, fito-hormônios auxina, citocinina, giberelina, esses fito-hormônios, eles nos auxiliam a produzir plantas mais performadas para produção, e não tanto para desenvolvimento vegetativo, vamos dizer assim. Isso já existe variedades na soja, nas grandes culturas, isso já é muito bem desenvolvida em termos de... é direcionada para a produtividade, né? Então, falta esse estudo em cima desse material. E a boa notícia é que nós já temos bastante produtos, até com registro orgânicos, e eu sei, já estou sabendo que tem bastante, já está sendo testado a nível de universidade, e eu fico muito feliz por isso, porque praticamente os mesmos testes, um sem saber do outro, a gente teve, e eu tive bons resultados, aumentou expressivamente o número de ramilhos meus. Eu estou observando agora, eu apliquei algum fito-hormônio natural em algumas plantas, e elas tiveram bem mais desenvolvimento de ramilhos do que umas plantas onde não, testemunha onde não teve. Então, isso é produção, isso é produtividade que vai alavancar a minha produção. Eu já estou no 5º ano e eu tirei 600, estou por fechar um número ainda, mas está em 600 quilos na primeira safra, vamos dizer assim, eu estou bem satisfeito. Outra questão, a nutrição total, micro e macronutrientes. Eu diria assim, obviamente os macronutrientes, NPK, são importantes, sem dúvida, mas a questão dos micronutrientes é muito importante. O boro é aquele que não deixa abortar o fruto. Lá está a florada, está fixando o fruto lá em outubro, novembro, tem que ter aporte de boro. Só que no orgânico, tu não aplica boro na hora que tu precisa do fruto, tu tem que aplicar com antecedência, e quais são as fontes de boro. Então, tem toda a questão do silício, ele dá qualidade de amêndoa, ele dá aroma, é outra fruta, a percepção do gosto é diferente. O enxofre é muito importante na questão imunidade, e assim tem vários micronutrientes que têm que ser monitorados, né? A questão do nitrogênio, o balanço adequado, a época versus a dose, buscando árvores menores, sem tanta expressão vegetativa e alta vocação reprodutiva. Então, o nitrogênio tem que ser balanceado, um pouco mais estudado, vamos dizer assim, na cultura orgânica, né? Até tem uma professora lá da Novo México, a Marisa Thompson, que ela fala, a árvore grande não é necessariamente árvore produtiva, né? Então, a gente tem que nos educar nessa questão. Incremento de ramilhos e precocidade, pessoal. Uso de soluções que promovam gemas laterais, balanço hormonal, citocininas, fisiologia vegetal. É muito importante esse estudo. Eu já estou conduzindo alguns trabalhos em cima desse assunto ali, e estou tendo bons resultados que estão me deixando, assim, bem confiante em relação à produção de ramilhos, tá? Bastante intensa, a planta está, entre aspas, agradecendo, e os frutos estão vindo, obviamente, né? Próximo, Michele. Observações, Elion. O meu pomar levou 4 anos para atingir o equilíbrio entre insetos benéficos e prejudiciais. Quando tu tem um pomar desequilibrado, é só os prejudiciais que aparecem, é só a epidemia, é mais complicado. Então,
momento, é o passo que tu vai nativizando o teu gramado, multiplicando as espécies vegetais dentro do teu pomar. O que acontece? Tu vai atraindo insetos que gostam da flor roxa, da amarela, da branca, então os insetos predadores são atraídos e eles vão controlando os insetos menores. Eu tinha alta incidência de ácaro nos primeiros anos, hoje praticamente está controlado, e no ano que vem eu tenho certeza que vai ser menos ainda. E cada vez os problemas vão sendo minimizados, né? O controle de invasoras, como é que eu faço o controle de invasoras? É feito exclusivamente com palhada, desde o início, muita palha. No primeiro ano eu coloquei aveia e azevém e puxei praticamente tudo no coroamento da muda. O que acontece se tu bota palhada? Tu dificulta que a invasora passe por cima, né? Tu tem uma camada, tu já tem naturalmente essa dificuldade. O solo coberto dificulta a germinação de invasoras. Solo coberto reduz a temperatura do solo na superfície. Isso é muito importante, a temperatura do solo na superfície, porque promove a multiplicação da biota do solo. Todos os micro-organismos, milhares de espécies, vão se multiplicando se eles estão no ambiente úmido e ameno. E o equilíbrio das pragas, então isso vai ter fatalmente o equilíbrio de pragas e doenças. O solo coberto, ele retém água e incrementa a matéria orgânica, pessoal. Diminui o estresse hídrico, com consequente aumento em produtividade e qualidade de fruto, certo? Ao contrário disso, se o solo está exposto, tem temperatura e umidades altas, especialmente na primavera, ativando a multiplicação de fungos e bactérias epidêmicas. Tu está promovendo o desequilíbrio. Claro, é um questionamento, como eu vou dizer assim, tem gente que vai me contestar, coisa e tal, mas no sistema orgânico na minha ótica, na minha percepção, a melhor maneira, né? Aplicação de fungos benéficos no solo, no caule e na coroa, reduz gradativamente desequilíbrios e epidemias. Fungos benéficos seriam tricoderma, o Serenade da Bayer ali, que tem o Bacillus subtilis, são ótimos regeneradores de biota de solo, pessoal. Então, aplicação, o monitoramento, e além disso, como eu já falei, o monitoramento intenso é importante para detectar a praga e doença com precocidade, né? Próximo. Bom, ali a Marley, eu acho que até vou pular esse slide ali, porque a Marley já falou de quem eu sou, né? E meu perfil. E próximo, Michele. E aqui eu tenho algumas sugestões para os professores que estão me ouvindo, para o pessoal da diretoria do IBPK e quem puder contribuir, é uma singela sugestão para todo mundo, para nós ampliar essa discussão e essa a visibilidade sobre o assunto PK orgânica, visto que temos potencial de sermos referência no assunto, tornando o produto ainda mais atrativo. Pessoal, a PK já tem uma aceitação natural por ser um produto com a questão nutritiva dela agrega muita saúde. Imagina só se ela for orgânica, né? Então, desenvolver via IBPK e universidade canais de incentivos públicos e ou privados que ampliem a pesquisa e tornem a PK brasileira cada vez mais competitiva. Na verdade, eu estou pedindo ajuda, pessoal. Eu quero que o pessoal me contribua comigo lá para conduzir mais trabalhos, conduzir com mais intensidade, que eu estou nos meus recursos, e poder compartilhar mais informações com todo mundo que queira desenvolver trabalhos, que queira desenvolver o sistema orgânico, né? Por exemplo, assuntos que eu acho de extrema importância, que eu pelo menos estou vendo no momento poucos trabalhos, atividade nessa área, fisiologia hormonal versus precocidade. Eu acho fundamental que é um campo muito pouco explorado e de alto impacto na rentabilidade da propriedade. Então, a gente ter essa precocidade, a gente trabalhar também com essa questão
hormonal, com citocininas, com auxinas, como perceber melhor essas demandas, né? Outra questão, sanidade e nutrição. Ali não é nem sanidade versus nutrição, sanidade igual a nutrição, nutrição igual a sanidade. Ampliar estudo dos impactos de deficiência de alguns micronutrientes, pessoal. Macronutrientes como é que, vamos dizer, é mais tranquilo. O fósforo, por exemplo, tu aplica no início, na implantação. O potássio tu consegue monitorar mais tranquilamente. Nitrogênio tem várias, literalmente N fontes, né? Então, a questão dos micronutrientes é muito importante na imunologia da nogueira. Imunologia da nogueira é saúde dela. Então, a gente tem que se preocupar com a saúde, principalmente, nós estamos transpassando agora 2 anos de laninha, ano seco, ano de estresse hídrico, ano de uma série de adversidades, onde todo esse estresse aí causa uma baixa na imunologia. E tu imagina se tu não tem ainda os micronutrientes para proteger ela, né? Então, e nós temos também adaptar nossas condições edafoclimáticas aqui. A gente pega muita informação vinda de fora, que são, deixar bem claro, pessoal, são válidas, são importantes, devem vir, mas nós temos que desenvolver o nosso pacote tecnológico. Eu acho que tem coisas que nós temos que responder para nós mesmos, a gente não tem que buscar lá fora, né? Então, de qualquer forma, já deixo, estendo a mão para o IBPCAM, para as universidades que eventualmente estão me ouvindo, para as entidades que estão assistindo, para que a minha propriedade é uma área de pesquisa e desenvolvimento experimental orgânico, e convido todos a vir lá e conhecer e ver os trabalhos que eu estou conduzindo lá, se tiverem interesse, né? Próximo, Michele. Aí está uma foto da entrada. Eu agradeço desde já ao Demian, presidente do IBPCAM, pela oportunidade que me estendeu hoje, e a todos os participantes pela atenção e por trocarmos informações, né? Espero ter atendido a expectativa, e caso persistam dúvidas, por favor, não hesitem em fazer contato. Essa apresentação, pessoal, vai estar disponível para vocês em PDF, talvez amanhã, ou assim que a Michele conseguir liberar, né? E o meu contato é esse ali, caso não hesitem em me contactar, se vocês precisarem de qualquer auxílio, qualquer informação adicional. E a partir de agora eu estou aberto a questões aí, as perguntas, por favor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Márcio, é o Demian falando. Tchê, primeiro, em nome de todos aqui presentes, somos nós que te agradecemos pela tua generosidade em compartilhar conhecimentos e resultados do teu trabalho, que em muitas outras oportunidades, muitas outras pessoas fariam questão de guardar isso para si, né? Eu acho que a tua postura, a tua conduta, fala muito do projeto que tu está implantando, né? Um projeto orgânico, um projeto alinhado com não só os teus interesses econômicos, mas com os interesses da sociedade e de todos nós, né? Então, um projeto orgânico, ele é muito mais do que um projeto econômico, ele é quase uma filosofia de vida, né? São princípios que tu considera importante, né? E acho que de tudo que tu falou, né, não tenho esse conhecimento todo, reconheço o quão pequeno o meu conhecimento é quanto a isso, mas eu acho que a palavra-chave é equilíbrio, né? Equilíbrio na natureza, equilíbrio nas coisas, né? E eu fechando esse agradecimento que eu gostaria de fazer para ti, né, em nome de todos os produtores, eu gostaria de te provocar para fazer uma manifestação para nós sobre a tua expectativa em relação ao binômio custos de um pomar orgânico comparado com um pomar de manejo convencional e uma produtividade de um pomar orgânico comparado com um pomar de manejo convencional. Porque eu quero te dar a oportunidade de tu desmistificar aqui a falácia
de que um pomar orgânico tem que ser menos produtivo ou tem que ser mais caro. Isso não é verdade, né? E eu gostaria de ouvir um pouquinho de ti sobre isso, né? Bom, Demian, te agradeço desde já e eu fico sempre à disposição de vocês ali. Eu acho que a informação tu tem que multiplicar. Eu acho que essa equivale a gente vir para esse planeta se a gente não aprender e passar adiante, né? Então, é uma coisa que para mim não faz sentido. Quanto à questão dos custos, como tu falou, eu acho por exemplo, a questão de fertilização, que basicamente é composto orgânico. Composto orgânico, hoje tu consegue posto em encruzilhada lá, a granel, por R$125 a tonelada. Então, claro que dependendo da fase da cultura, tu tem mais demanda, está aumentando a demanda até o 6º, 7º ano, depois ela entra numa fase de estabilização. Então, tu tem um custo inicialmente crescente, começa bastante baixo, e até o 5º, 6º ano, ele tem um incremento. E a partir dali, eu tenho certeza que ele vai estabilizar, porque o teu pomar já equilibrou. Falaste muito bem, a questão é equilíbrio. Tu, no 5º, 6º ano, tu vai perceber o bônus que tu tem de ter um pomar equilibrado. Eu estou imensamente feliz com o meu pomar, porque eu consegui equilibrar solo, eu conheço cada mancha, cada metro quadrado lá, eu sei onde é que eu tenho que colocar um pouquinho mais de calcário. É como tu preparar um alimento, né? Tu sabe, tu tem que ter a questão da percepção e conhecer as áreas, os detalhes, mal drenado, mais argila, mais toxidez de alumínio, interpretar as análises de solo. Mas a questão, voltando, Damian, a questão de custo é mito. O pomar orgânico, ele é mais barato que o pomar convencional. Eu já tive acesso a alguns produtores que me falam, eu pago isso, pago aquilo, tem esse fungicida, tem aquele... os insumos que tu usa para por exemplo, suplementação de zinco, por exemplo, é mais caro, mas a dose é menor, então se equilibra a questão, é tudo mais homeopático, e como tu faz toda a nutrição com prevenção, as doenças, por exemplo, eu tinha sérias infestações de ácaro nos primeiros anos, sumiu o ácaro, por quê? Porque as invasoras, a nativização do meu pomar, as plantas embaixo, e mais a questão de tu ter o predador natural do ácaro, joaninha, no caso, está infestado, então ela controla, então está cada vez mais tranquilo. É difícil no início? Sem dúvida. Como eu falei, eu não estou vendendo um sonho. É complicado, mas não é mito essa questão de ser um pomar mais caro, né? É mais barato, sem dúvida. É mais técnico, mas é mais barato, né? Não sei se te respondi, Damian. Márcio, eu acho que é justamente por aí, o assunto chega a ser um pouco polêmico, e eu acho que vai nos render um curso, mas mais para frente, né? Sim. Vamos por ordem aqui das perguntas, então. A gente tem uma aqui a respeito de variedades. Seu Rudinei pergunta se há conhecimento, se tem alguma variedade que é mais indicada para a produção orgânica. Sem dúvida, a Barton é a mais adequada em função ela é uma variedade mais rústica, mas a gente... o meu pacote de variedades, vamos dizer assim, eu contratei com o Viveiros Pitol, onde é que o Júlio e as gurias me atendem lá, e eu estou bem satisfeito. É a melhorada, a Imperial, a importada e a Barton. A Barton, obviamente, eu percebi ela no sistema orgânico bem mais rústica, ela, como é que eu vou dizer, ela não é tão densa na questão de folhas, então, choveu, vem um ventinho, a folha está seca, então
a infecção da sarna não ocorre. Então, outra questão muito importante, regiões ventosas, o Rio Grande do Sul é pródigo nisso, mas tem regiões mais e outras menos. Então, encruzilhada, eu até hoje não fui para encruzilhada sem ter vento, né? Então, o pomar, após uma chuva, ele seca logo, né? Então, é bem importante, né? Essa questão de variedade, mas eu não digo que tem para o orgânico uma variedade mais adequada ou menos adequada. A questão é toda equilíbrio, como o Demier falou, é equilíbrio. Tu organizar teu solo antes mesmo de instalar o teu pomar. Tenha certeza que o teu pomar está em torno de 6 com o pH, que não tem toxidez de alumínio, que a capacidade de troca catiônica está acima de 60%, 70%, 70%, o índice dela, né, tá bem, as bases estão numa relação ótima. Isso é muito importante. Feito isso, faz uma análise de micronutrientes, principalmente silício, boro, enxofre, são micronutrientes importantíssimos para o solo e importantíssimos para a questão de imunidade e produtividade do pomar. Isso é a minha percepção no conceito orgânico. Posso estar equivocado na questão do cultivo convencional, mas eu entendo que é muito importante o equilíbrio, né? Tá ótimo. Uma pergunta quanto a lindeiros na certificação. O seu Aníbal pergunta: qual o impacto das culturas convencionais nas propriedades lindeiras, seja pecan ou outras, na certificação e no manejo do pomar orgânico? Certo. É bem clara, a certificadora, ela é bem clara. Ou tu coloca uma barreira vegetal, ou tu tem 60 metros de distância da cultura convencional, vamos dizer assim. Então, tu colocando uma barreira vegetal de 3 ou 4 metros, eu tenho cipreste, eu sou lindeiro com a valduga ali, e a valduga planta, eventualmente, naquele pedaço ali, milho e eles têm oliva um pouco mais abaixo, mas não impede a certificação desde que eu tenha uma barreira vegetal que eu já instalei ali, né? Então, nós estamos preparando uma outra área, que então, estamos instalando cipreste esse ano. Então, durante o período de conversão, por exemplo, se a certificadora falar, não, a partir de hoje começa o teu período de conversão. Então, tu trata de, antes de receber a certificação daqui 36 meses, que a tua barreira vegetal já esteja pelo menos 1,5 m, 2, para não ter nenhuma restrição na inspeção final lá antes da certificação, né? Então, ou barreira vegetal, ou a questão do distanciamento, né, que eles chamam, em inglês, buffer zone, né, uma área sem cultivo, né, convencional, né. Então, mas claro, isso tem muito também no viés da certificadora, do auditor. Se tu tem uma lavoura de soja num aclive acima de ti, obviamente a deriva vai vir por cima, mesmo tu colocando barreira vegetal, e ele vai ter restrição. Então, também tem um componente relevo, tem outros componentes, mas a certificadora, eles têm muito bom senso nessa questão, né? Então, eles são bem amigáveis nessa questão, eles te dão o melhor possível para te conduzir. E tu pode também colocar, bom, eu vou conduzir a minha pecan, e as primeiras 2, 3 carreiras eu não vou colher como orgânico, tu tem que, então, vamos dizer assim, conduz elas como convencional e diz, olha, eu quero certificar essa área interna do meu pomar, né? Então, tu pode segmentar nesse sentido também, né? Mas isso é mais complicado, tem que colher separado, tem que ter auditorias de colheita, então é um pouquinho mais dá. Tá bem, tá bem. De certa forma, já respondeu essa questão aqui, mas para confirmar, o Daniel pergunta: se acredita ser viável implantar o pomar já em sistema orgânico ou é necessário iniciar a conversão posteriormente, começar convencional e mudar depois? Eu digo assim, ó, o teu pomar, se tu vai iniciar um pomar amanhã,
eu não chamaria a certificadora amanhã, até porque tu vai ter 36 meses ou 3 anos, daqui 3 anos tu ainda não vai ter fruta, tu entende? Então tu vai estar pagando certificação sem ter nenhuma receita, vamos dizer assim, né? Então tu começa a pagar a certificação a partir dos 24 meses de instalação do teu pomar, mas já vai conduzindo ele, já vai se assessorando, já vai pegando uma consultoria de como é as prerrogativas da certificadora. Por exemplo, Márcio, como é que eu faço? Eu quero conduzir, eu vou entrar com pedido na certificadora daqui 24 meses, mas eu já quero conduzindo orgânico, porque daí 24 meses mais 36 meses, no 5º ano, a partir dali tu começa a ter fruto. Então, tu tá pagando uma certificação, mas tu tá tendo receita também. Então, quem quer começar um pomar, conduz eles nos 2, 3 primeiros anos sem certificação. Eu não digo que a certificação é necessária nos primeiros anos. Se quer ser orgânico, daqui 5, faz um plano, olha, eu quero ser orgânico lá quando eu tiver fruta, que daí, olha, eu tenho a fruta orgânica, eu quero vender, esse é o meu produto, a fruta. Então, se eu vou ter fruta lá no 5º, 6º, 7º ano, eu vou 36 meses, lá no 4º ano, 3º ano, ali eu começo um processo, mas eu já vou me educando, já vou me equilibrando, já vou conduzindo o solo, já vou me preparando, já vou me orientando tecnicamente, já vou me consultando, criando um grupo, tu entende? Vou me encorpando para quando chegar a certificação, a coisa ocorrer naturalmente, entende? Na minha ótica, é essa a melhor opção, Arley. Tá ótimo, muito obrigado. O professor Carlos Roberto Martins gostaria de fazer uma contribuição. Perfeito, Carlos, perfeito. Com prazer, com prazer. Pode ficar à vontade, professor. Estão me ouvindo? Sim, professor. Muito obrigado pelo espaço e agradecer pelas excelentes palavras. Professor, vou retribuir também, porque eu estou aprendendo contigo aí, professor Márcio. Eu não lhe conhecia pessoalmente e eu gostaria aqui de manifestar a minha satisfação e a minha felicidade quando eu vi o convite para esse tema para essa discussão, né, que é sobre a produção orgânica de nosso pecan. Eu acho que é um tema extremamente importante, extremamente consistente hoje, não só para nosso pecan, mas para a fruticultura de uma forma geral. E é muito mais aqui como um pesquisador, mas um experimentador, como você estava comentando também, Márcio, e eu gostaria de me solidarizar com você, porque eu também estava, embora eu sabia dessa propriedade que existia em Encruzilhada, e estava faltando coragem, para não dizer outra palavra, para que pudesse fazer uma visita e pudesse conversar contigo. Mas eu gostaria aqui, de primeiro, obviamente, parabenizar pelo assunto, parabenizar pela conquista e de forma muito prática, como você demonstrou, de como a produção orgânica não é um bicho de 7 cabeças, né? É possível de ser conquistada, ela é possível de ser buscada, seja independente da etapa do pomar que ela esteja, né? E eu gostaria de te dizer assim que você não está sozinho. Eu estou em Pelotas e a gente está pertinho aqui, e que nós estamos ali dentro da Estação Experimental Cascata, que é uma estação que ela é onde nós estamos com uma coleção de cultivares de nosso pecan instaladas sob a perspectiva da produção orgânica. Elas estão sendo avaliadas e conduzidas, e eu vou lhe dizer até um pouquinho mais, e também que aproveito essa oportunidade para divulgar e para também compartilhar, na verdade, com vocês, que ela é até um pouco mais no nível quase que
nem orgânico, porque muitas vezes nós não estamos nem fazendo alguns tratamentos, algumas possibilidades de como surgem algumas doenças, porque realmente nós estamos avaliando, e você já comentou a respeito da Barton, nós estamos avaliando ali um pouco do comportamento dessas cultivares, que nós estamos ali com mais ou menos quase que 23 cultivares sendo testadas sobre, entre aspas, a questão da produção orgânica, né? Então, é mais no sentido, e fizemos outros testes já com quebra de dormência, com os produtos alternativos, com alho, até mesmo em outras culturas, vemos utilizando, eu acho algo extremamente interessante aqui, já também compartilhar, que nós estamos trabalhando com humus líquido, que é humus líquido, ainda não conseguimos explicar muito bem como ele vem funcionando, mas ele vem favorecendo o surgimento de raízes secundárias na Nogueira Pecan, tá? E isso, como você disse, a nutrição é etapa fundamental, e para a nutrição precisa buscar a comida, e a comida é pelas raízes, né? Muitas delas, as principais são pelas raízes. Então, a gente vem tendo algumas evoluções, mas eu, muito mais, assim, de fazer algum questionamento, era mais no sentido de, realmente, de dizer que você não está sozinho, e também colocar à disposição a Embrapa Clima Temperado, a Estação Experimental Cascata, e na minha voz aqui, o presidente Demian já sabe que eu tenho uma dívida com ele em relação a isso, mas dizer que a gente vem trabalhando isso de uma forma, não como na velocidade como gostaríamos, mas na velocidade que é possível de ser feito, né? Mas nós temos ali já um know-how, e nessa estação experimental tem mais de 20 anos que ela trabalha única e exclusivamente com produção orgânica, não só com a Nosso Pecan. A Nosso Pecan foi agora mais recente, mas com outras fruteiras, e que a gente pode usufruir desse passivo de conhecimentos e aplicar dentro da produção orgânica, tá? Então, aqui eu gostaria mais de me solidarizar contigo, especialmente contigo, para te dizer que tu não está sozinho, que existem trabalhos que estão sendo utilizados aqui, e eu estou apenas aqui me simbolizando através da Embrapa, mas porque existem estudantes que vêm trabalhando, existem a própria Universidade Federal de Santa Maria, na qual você conhece muito bem, que também trabalha isso, né? Está ali o Thales, o professor Amaro. E também a Universidade Federal de Pelotas. Então, os produtores da produção orgânica, por favor, não se sintam sozinhos, de maneira nenhuma. Eu me senti muito bem provocado no bom sentido, e por isso que pedi a permissão aí dessa palestra, para que eu pudesse aqui me manifestar e trazer um pouco de tranquilidade, no sentido de que isso é um processo de construção, Márcia, você deixou isso muito bem claro, que isso não tem uma receita, não existe uma receita de bolo, existe o olhar no acompanhamento, e algumas coisas, aquilo que é possível de a gente fazer, né, de tentar identificar algumas cultivares que possam ser mais adaptadas ao sistema orgânico, a gente vem fazendo isso, assim, de maneira muito simples, mas no sentido de contribuir, tá? Eu agradeço a oportunidade de me manifestar aqui pessoalmente, e peço desculpa por estender um pouco mais, tá? Não, que isso. Ok, professor, muito obrigado. Eu fico até lisonjeado com as palavras que... primeiro ponto que o senhor colocou, me chamou de professor, é fake, né? Não, eu sou um esforçado, eu me dedico bastante, é paixão, né? Eu sou um experimentador, eu acho que essa é a palavra, eu sou um experimentador que testo isso, testo aquilo, e a gente vai construindo. E a essência do orgânico é observar, equilibrar, nutrir adequadamente, e é natural. O pessoal falou, mas a tal variedade, por exemplo, a melhorada, ela é mais suscetível à sarna, ela está bem nutrida, hoje eu cai lá um foco que tu controla com algum produto topicamente, produto licenciado, que tem então tu tem que ser um observador, e o orgânico, ele sem dúvida, como o Demian me provocou antes ali, ele é mais barato,
produzir, só que tu tem que estar dentro do teu pomar. Se tu não tem como estar dentro do teu pomar, tu não está perfilado para isso, né? Então, tem que se dedicar, é uma questão óbvia, né? Não é que tu não tem como exercer, tu tem que estar todo dia lá, não, tu tem que estar periodicamente observando, tu sabe, tu vai entender, opa, ali é meu ponto fraco para ácaro, aqui é meu ponto fraco para nutrição, aqui deficiência de zinco, lá eu já observei plantas com níquel. Então, tu vai trabalhando, tu começa a criar um mapa do teu pomar através da observação, e tu tendo esse mapa, tu começa a trabalhar cada vez menos, porque tu já vai na ferida. Eu não sei se eu fui claro, mas tu trabalha já direcionado, e daí as coisas se tornam a cada dia mais fluidas, vamos dizer assim. Professor, eu fico agradecido pela tua participação, me sinto bem melhor, sabendo que posso contar, trocar informações, e o convite está estendido, eu já deixei na minha apresentação, por favor, venha me visitar, estou precisando de ajuda, estou precisando de ideias, estou precisando trocar informações, né? É o que me alimenta. E eu também preciso de ajuda. Tá bom. Professor Carlos, muito obrigada pelas contribuições. E o Márcio, enquanto descansa um pouquinho, eu só vou comentar aqui, a Bernadette diz que também super concorda, que tem interesse em pesquisas na produção orgânica. O professor Diniz Fronza também dá os parabéns e reforça a questão da fisiologia, bioestimulantes naturais, equilíbrio hormonal, indutores naturais de resistência, são todos muito importantes. E agora vem a pergunta do Jean, quanto ao controle de formigas nos primeiros anos, como é feito no caso de pomar orgânico, Márcio? Formigas. Bom, formiga. Como é que a gente controla a formiga? Primeiro, é um conjunto de ações, não é aplicar tal produto, mesmo que seja orgânico, e tu vai controlar a formiga. Não. É um conjunto de ações. Primeiro, antes do teu pomar ser orgânico, ele está naquele sistema convencional. É conveniente, antes de tu entrar no processo de conversão, obviamente, tu limpar, eu fiz isso, limpar com fipronil, tentar ser como é que eu vou dizer, localizar aplicações utópicas de fipronil, onde é que tu elimina os teus principais focos. A partir do momento que tu entrar em conversão, como eu cuidei das formigas? Em primeiro lugar, o perímetro do pomar, ele está sempre bem patrolado. Eu tenho uma lâmina, onde é que se tem um carreiro tendo uma incursão para dentro do pomar, ele vai passar pela estrada limpa, eu vou perceber, opa, eu vou bloquear ele. Como é que eu bloqueei? Tem a bioisca. Bioisca é um produto que controla, ele não mata o pomar da noite para o dia, ele inicia é um processo um pouco mais lento, já o próprio fabricante da bioisca está cada vez melhor, estão muito mais eficientes, a bioisca está cada vez mais eficiente. Outra alternativa que tu tem é a formiga, por exemplo, ela tem uma predileção, ela é gulosa por laranja, então, com casca, tu pega, às vezes tu tem um pomar lá que está caindo, as laranjas do teu pomar, tu coloca no entorno, nas áreas, ela vai lá e no entorno da laranja tu coloca a bioisca. Existem vários métodos pequenos e que tu vai controlando. Tem barreira física, pelo de ovelha, tu dispõe de tudo, e tu consegue. A partir do terceiro, quarto ano, quando começa a casca a ficar rugosa, reduz drasticamente a formiga. Eu controlei dessa maneira. E, claro, sempre tem alguma perda, alguma coisa. É como eu falei, o pomar orgânico, tu vai ter que, muitas vezes, ser persistente, comeu, morreu, atacou de novo, mas numa proporção pequena, eu diria assim, muito parecida, ou até da mesma forma que pomares convencionais, que eu tenho conhecimento ali, alguns vizinhos e alguma turma que controla com iscas
com produtos convencionais, né? Então, é um conjunto de ações. Tu tem que ter limpeza, tu tem que, do entorno, laranja, atrativos naturais que desviem a atenção dela para cima da nogueira. Então, tem vários. Eu não vou me ater aos detalhes agora, mas eu posso, se alguém quiser, eu posso passar para vocês alguns outros atrativos, né? Eu acho que tá bem, Márcio. Tá ótimo. Uhum. Vamos agora para a pergunta do Geraldo, quanto a ervas espontâneas. Se elas devem permanecer, se isso não dificulta a colheita. Eu entendo que ele se refere à questão da roçada, né? E também a questão dos animais no pomar, se é possível, e como seria o manejo. Assim, primeiro, a questão das ervas. No período da colheita, o que acontece? Como é que funciona a questão da nativização do teu pomar? Então, a primavera vem, tudo brota, então a grama cresce, é muito mais agressivo. Chega na época da colheita, e eu faço uma roçada do pomar, vamos dizer assim, lá por dezembro e outra em fevereiro, onde é que as invasoras, a grama natural, ela tem condição de sementar, ela tem condição de florar. Isso atrai muito insetos predadores, isso controla muito ácaros, pulgão amarelo, tem um controle bem significativo, eu tenho certeza que é em função desse atraso de roçada, para florar, para trazer flores amarelas. A buva, eu adoro a buva, todo mundo tem pavor, eu adoro quando ela vem com aquela flor amarela, então enche de joaninha o meu pomar e tu não vê ácaro, tu não vê, ou muito pouco, cai lá algum foco de pulgão, ou coisa assim. Então, é importante. Então, claro, depois que ela está com meio metro, tu roça uma vez. E ela vem de novo. Ela como tu deixou sementar, tu sempre tem um banco de semente permanente. Chegou na época da colheita, ali por final de março, na pré-colheita, eu roço bem baixinho, bem baixo, até para estimular o azevém e a pastagem de inverno que vai começar a tomar conta também. E nesse momento é que é feita a colheita. Então, quando a roçada é bem baixa, cai lá alguma fruta, se esconde e fica para trás, mas 99% tu colhe depois da roçada de março. É assim que eu manejo o meu pomar, nas minhas condições. De novo, isso não é uma receita de bolo. Nós temos que, cada pomar orgânico tem que ser construído pela persistência, trazendo equilíbrio de cada produtor. Não existe uma receita de bolo, existe trocas de experiência, que o professor Carlos foi feliz em colocar isso aí, né? E quanto à questão dos animais, da desculpe. integração, Sim. É que foi a mesma pessoa perguntou, e depois perguntaram novamente. Tá, a questão de animais, eu tive experiência com ovelha, e as ovelhas me causaram danos, e eu parei com as ovelhas, porque eu fui muito afoito, muito precoce. Talvez daqui 2, 3 anos, eu estou no 5º, talvez no 6º, 7º, quando o pomar atingir algum porte, uma robustez de caule, eu tive perdas nisso. A gente aprende, a gente apanha, desanima, mas vai de novo. Com ovelhas, eu diria, deixa a casca, o caule ficar bem consistente, bem forte, né? Porque ela se esfrega, ela bota o pezinho, puxa um galho, então deixa o pomar tomar um porte, porque senão ela causa danos mesmo. Vamos supor, o gado, eu diria que está na minha ótica, de novo, pessoal, isso é no meu entendimento, isso não é uma regra. Na minha ótica, eu não colocaria em função do perfil da nogueira. A nogueira tem umas raízes, o sistema reticular dela é muito superficial, e se tu, após uma chuva, tu tiver gado, aquela compactação,
como é que eu vou dizer assim, vai causar rompimento da raiz, né? Isso eu falo por experiências que eu vi em outros pomares, de outros produtores próximos ali, eu não tive essa experiência, mas eu não colocaria, né? O pisoteio, exato, obrigado, Emia. A título de contribuição, a questão dos ovinos também varia um pouquinho a questão da escolha, né? É da raça, né, Da Marlene? raça, porque a Texel tem uma diferença da Corredale, então tem toda Isso. essa questão. Eu não sei quanto à questão dos resíduos, se segue o manejo, segue o mesmo, a retirada dos animais alguns dias antes da colheita, né? Acredito que Isso. siga igual, né, Márcio? Exato. Antes da colheita, eu não está muito claro agora, eu esqueci essa informação, mas tem não sei se é 60 dias ou algo parecido, que tu tem que deixar o teu campo livre de animais, né? Então tem todo esse manejo, mas os animais é um consórcio que eu vejo bastante promissor a partir de um certo momento. Tem pomares que atingem um determinado porte de caule e estrutura de árvore no quarto ano, outros no sexto, dependendo da fertilidade, dependendo da condição do desenvolvimento do pomar, né? Então, a partir dali, a ovelha é uma ótima opção. No momento, eu não vejo ela como na minha situação hoje, lá, ainda o pomar está, como eu falei, o pomar orgânico não é para capa de revista. Eu tenho árvores pequenas, tenho árvores maiores, tenho árvores que eu replantei. É um pomar que tem uma certa desuniformidade, mas num contexto geral bastante equilibrado. Tu tem que olhar ele como um todo, né? A título de informação, nós temos ainda 4 perguntas já inscritas aqui, nós vamos encerrar as perguntas, tá? Para depois conseguir atender o nosso tempo. A próxima pergunta, Márcio, é a respeito de preços. A gente não falou de preço ainda. Professor Diniz pergunta: qual a diferença de preço da noz orgânica na Europa, Brasil, Estados Unidos versus a convencional? O que você já teria para nos dizer? Assim, ó, a pouca informação que eu tenho do mercado atual eu tenho pouca informação como é que tá os preços hoje, mas, historicamente, o preço da orgânica é muito superior à convencional no mercado internacional. Falo por Europa, eu cheguei no momento que eu tive lá, a gente observou isso aí. O mercado internacional pratica preços, assim, exorbitantes, né? Coisa de... Eu não teria, assim, um valor hoje, mas é muito maior comparado com a convencional, a questão do preço a nível internacional. Toda a questão é um caminho que nós vamos ter que abrir. É como eu te falei outro dia, Marley, a gente está numa mata e a gente tem que achar a saída. Então, eu achei a saída do orgânico, eu sei como produzir hoje a questão do orgânico. Vamos construir isso junto, agora é o processo orgânico que é o próximo passo. E o terceiro passo seria comercialização, e nós precisamos certificar o processo também. A produção já está, eu consegui. O meu próximo passo é certificar processo. É uma próxima etapa. Ou alguém que tenha já um processo e que queira certificar e que terceirize esse passo. Porque as máquinas, não pode passar numa mesma linha de produção, tu colocar numa embalagem um produto convencional com orgânico. O processo tem que ser preparado, precisa ser sanitizado antes de entrar a tua noz orgânica, né? Pode ser uma linha, por exemplo, alguém tem uma linha de produção, embalamento lá convencional, opa, amanhã eu vou passar orgânico, então tem que fazer toda uma limpeza, uma higienização específica, auditada pela certificadora, e daí tu passa o teu processo. Então, tu tem que contratar um dia de processo em alguma processadora. Essa era uma das próximas perguntas, já se adiantou aqui. Então, na mesma indústria, pode-se trabalhar as duas, mas precisa ter uma higienização para entrar com orgânica, né? Específica. É isso, Exato, específica. A certificadora orienta exatamente como tu deve proceder, e ela te audita, e tu
tu documenta aquele processo de limpeza, vamos dizer, com fotos, com materiais, coisa e tal, ela não precisa necessariamente estar junto. É uma questão, a condução orgânica, ela é uma questão de integridade de pessoas também, né? Então, tu vai ter que confiar que tu fez orgânico, que tu processou orgânico, é um outro público, eu diria assim. Vamos dizer assim, que às vezes tu vê muita coisa, ajeita daqui, ajeita dali. Não, mas a orgânica não. Essa é a regra, nós vamos seguir a regra. Se tu não seguir a regra, fatalmente a tua credibilidade pode estar sob... Tá. Voltando ainda à questão das divisas, o Glauber pergunta aqui, no caso, uma barreira de capim-capiaçu, mantida acima de 2 metros de altura, vale como uma faixa de segurança? E qual seria a largura da faixa, no caso de lindeiros? Isso tem uma relação, altura vegetal com distância da cultura convencional. Eu não tenho, desculpe, Glauber, eu não tenho isso em mente agora, qual é que é essa relação, mas a princípio são, se não me engano, 60 metros, fico te devendo essa questão, mas são 60 metros de uma convencional, mas tu tem que ter uma questão de relacionamento também com o teu vizinho eu vou aplicar amanhã um 2,4-D, pô, tu tá a 60 metros da minha, ou tu tá no meu lado, pelo menos que a deriva, que tu observa ali, se o vento estiver tocando para cima das minhas nogueiras, eu gostaria que tu transferisse a aplicação. Então, tem que ter essa questão de relacionamento quando tu tem uma proximidade muito grande, que quando tu não consegue atender. A certificadora, ela é maleável nesse aspecto, mas tem que, como eu vou dizer assim, tem que ter um bom senso, esse relacionamento de vizinhos também, né, porque isso pode ocorrer. Ele tem que saber que tu está produzindo orgânico, ele tem que saber que ele impacta no teu produto e que ele pode ser também penalizado com isso, ou pode causar um baita de um transtorno entre vocês, né? Mas na questão legal com a certificadora, existe regra, eu não sei não tenho clara agora a questão de altura versus distância desculpa eu não te responder, viu? Que existe toda essa questão legal de regramento, inclusive Isso, comentar sobre o 2,4-D, mas acredito que antes de tudo a gente tem que pensar que todos são produtores, né? Independente da cultura que optou, seja nosso pecan, oliveira, soja, milho, todos são produtores, então tem que ter bom senso, tem que ter a boa vizinhança e esse trabalho de conscientização, né? Sim. Mas a certificadora, ela não é restritiva quanto a isso. Claro, cada caso, Marley, é um caso. Cada situação é uma situação. Então, ela vai lá, o auditor segue as regras. O auditor sabe as instruções normativas. É um livro, a instrução normativa 46, se vocês quiserem ficar por dentro. Ali dá todas as regras da legislação brasileira em cima da cultura orgânica, essa questão de distanciamento, IN 46 e a IN 38, se não me engano. Eu posso também verificar isso aí, eu não tenho isso claro agora comigo, que já faz muito tempo que eu não... mas o primeiro passo, antes de chamar a certificadora, era interessante tu entender, ler essas instruções normativas, entender um pouco mais, visitar um pomar orgânico, ver quais são as práticas, quais são as dificuldades, e é perfeitamente factível um pomar orgânico. Eu tinha essa dúvida anos atrás, e cada dia que foi passando, eu fui me convencendo de que é um bom caminho, uma boa oportunidade de agregar valor ao nosso produto, que já é bem valorizado em termos de nutricionalmente, em termos de... não quero entrar no mérito preço aí, para não polemizar a reunião. Tá bem. Nós temos uma pergunta aqui, a Bernadette até direcionou para o professor Carlos, mas eu acho que cabe a ti também, Márcio. Se tiver trabalho sobre a produção orgânica de pecan, tiver alguma coisa para recomendar, algum livro, alguma publicação, se puder indicar ou talvez posteriormente enviar para o pessoal, alguma sugestão?
Eu tenho alguns materiais, eu gosto muito da Universidade da Geórgia. Eles têm muitos trabalhos em cima da convencional, mas que me vale também a nível de informações, a nível de fisiologia. Eu sou um curioso de fisiologia, eu gosto muito de estudar fisiologia vegetal. Então, a Universidade da Geórgia é um site, é um lugar onde é que tem muitos trabalhos, onde é que a gente, a título de informação, para quem gosta, quem quer entender como é que funciona uma árvore, vamos dizer assim, uma árvore de pecan, é bastante completa, né? A Universidade do Novo México também, a Universidade Estadual do Novo México também tem pesquisadores com experimentação muito avançada nesse sentido. Então, eu fico fuçando nesses sites ali, onde é que me dão bastante informação. Mas, com certeza, o professor Carlos deve ter... Fica à vontade, professor, se quiser colocar uma literatura, alguma indicação ali. Está bem, a princípio as perguntas seriam essas. Queria só fazer alguns comentários, então, quanto à questão do mercado, que foi comentada, a questão de valores. Na verdade, a pecan toda está procurando um novo mercado, né? Está em fase de expansão. Então, o orgânico nada mais vai fazer do que andar junto com a pecan convencional, né? Assim como está se procurando no mercado nacional, exportações, acredito que o orgânico vai andar junto. É uma diferença de outras culturas que já estavam consolidadas, que começaram um mercado novo. Nesse caso, vai se andar junto. Quanto à pesquisa, a gente sabe que tem muita coisa ainda pela frente, o professor Carlos já colocou que já tem alguma coisa, então a gente fica bem contente também quanto a isso. E a questão do evento hoje, da palestra, foi muito importante o Márcio ter se prontificado, ter se colocado à disposição para nos auxiliar dentro do Instituto, e também uma coisa que eu gostaria de comentar, que uma das ideias era tentar desmistificar um pouco a ideia do orgânico simples, o orgânico fácil. Claro que o nosso público aqui já é diferenciado, mas essa questão que a mídia tenta colocar nas pessoas que tudo que é orgânico é simples, que é barbada, a gente vê e hoje teve certeza que não é nada disso. Para produzir orgânico tem que ser profissional, muitas vezes mais do que o próprio produto convencional, né? Então, deixar essa mensagem, que é uma coisa que é uma opção que não vai ser para todos, nem é esse o objetivo. Quem se identificar pode procurar auxílio para trabalhar com um orgânico, mas a ideia, uma das principais, era justamente desmistificar isso, é mostrar que precisa ser profissional. E eu acho que o Márcio deu a mensagem. Meus parabéns, Márcio. Mais uma vez, muito obrigada. Quiser fazer suas considerações finais, então, estamos dentro do tempo. Se quiserem Sim. aproveitar, alguém mais quiser se manifestar, talvez antes, Márcio, se alguém quiser se manifestar, a gente dá um minuto. Alguém queira dizer alguma coisa? Sim. Acredito que não, Márcio. Fica contigo, então, considerações finais. Tá, fica à vontade. Bom, pessoal, como já falei, eu tenho a empresa Golden Pecan e eu presto assistência de consultoria tanto para nós Pecan como o setor fumageiro. E eu estou aberto para qualquer um de vocês que queiram me visitar, queiram trocar ideias, queiram interagir, queiram aventurar, eu não digo aventurar, queiram participar desse desafio que eu me impus há alguns anos atrás. Eu acho que nós temos grandes perspectivas de ter diferenciação de produto e o próprio Brasil é um mercado bastante ávido. Eu vejo assim, em São Paulo, uma demanda, uma perspectiva muito boa.
que nós temos. E, além do mais, um pomar de pecan, ele agrega a ovelha, ele amanhã ou depois nós temos trabalhos que podem ser feitos, que podem ser conduzidos em outras áreas. Aqueles dias até tive a presença da Joyce, que está trabalhando em cima de ectomicorrizas, então é um trabalho que pode ser agregado dentro do pomar, né? Então, é um desafio, como é que eu vou dizer, é uma nova vida, é um novo paradigma, a gente tem que construir junto, e quem quiser ajuda, eu estou à disposição, 100% do tempo, não vou dizer, mas assim que possível eu auxilio vocês. Marlene, muito obrigado. Demian, obrigado. Professor Diniz, muito obrigado pela participação. Professor Carlos, agradeço desde já. Pessoal da Pitol, Júlio, Vitória, muito obrigado por todos ter apreciado a reunião hoje, né? Michele? Bom, pessoal, só para finalizar, então, agradecer mais uma vez ao Márcio, né, em nome do IBPECAM, pela participação. Acho que todos saíram bem satisfeitos daqui. E, como ele menciona, né, se coloca à disposição para ajudar. Obrigada, Marley, também pela tua intermediação. E só para avisar que o material, né, que foi divulgado na palestra vai ser enviado para os participantes e para quem mais desejar também, está aberto e disponível. E essa palestra está sendo gravada também e vai para o nosso canal do YouTube ali do IBPECAM, tá bom? Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Muito bom, Márcio. Parabéns. Boa noite. Valeu, Obrigado, Márcio. Júlio. Obrigado. Valeu, Ers.